Olá, sou a Adriana Barcelos, da Rural Organiza, e hoje vamos falar de ordens de serviços para a administração do campo. Eu resolvi falar desse assunto porque uma grande dificuldade que os produtores têm é de integrar o campo com a cidade. E as ordens de serviços, elas conseguem fazer essa integração muito bem. Esses dias eu estava vendo um curso e o professor do curso falou assim, que a única coisa que você tem que ter para fazer uma boa gestão rural é um papel e uma caneta. E é basicamente isso, a gente não tem que complicar muitas coisas não, a gente tem que fazer bem feito, simples, mas a gente tem que saber para que utilizar essas informações. Então vamos lá, eu vou mostrar alguns modelinhos, caso vocês queiram, alguns modelos que eu vá mostrando aqui, é só que vocês escreverem no comentário, clique no balãozinho aqui embaixo, coloque assim, Adriana, eu quero modelo X, eu quero modelo Y, e deixe o seu e-mail que eu envio para vocês, ok? Vou compartilhar aqui uma primeira OS, mas eles chamam de ficha de aplicação de insumos. Aqui, ó, de 2012, esse modelinho. E até hoje tem gente que não adota nada na sua fazenda. Isso aqui serve para você entender o que está acontecendo, onde está indo as suas despesas, para você tomar decisões de forma mais pontuais, mais corretas. Eu consegui esse modelinho do professor Aldo Nuz, ele nos deu aula no MBA de Agronegócios e Contabilidade Rural, da Faculdade de Ages, de Juína, mas as aulas eram presenciais, ele veio aqui em Sapezal, Mato Grosso, as aulas eu gostei demais, aplico muita coisa que ele ensinou. Esse modelo, para mim, ele é bom, mas como eu já tinha uma ordem de serviço e a gente já se adaptou muito bem a ela, a gente só deu uma melhorada no nosso modelo e eu mantenho eu vou mostrar ela daqui a pouco. Essa daqui eu não usei porque, igual eu falei, eu já tinha um modelo e para mim aquele lá estava bom. Mas esse modelo aqui, qual que é a vantagem dele? Vocês viram que é praticamente marcando X. Evita de a pessoa do escritório não entender a letra, porque isso acontece demais. É muitas ordens de serviço, ficha de aplicação, que as pessoas do campo escrevem se qualquer capricho e leva para a fazenda ou para o escritório. Chega lá, quem vai lançar no sistema não é quem fez a aplicação, então ele não consegue ler aquela letra e acaba ficando informações incompletas ou até mesmo erradas. Isso aí também demonstra que você tem que conversar com quem vai preencher a ficha antes de montar toda a sistemática e orientar, falar da importância, que aquilo ali vai representar uma organização maior para sua fazenda, vai te dar mais subsídios para tomadas de decisões e que o papel dele nesse processo é importantíssimo. É como se fosse uma engrenagem, cada um fazendo a sua tarefinha. Se todo mundo fizer um pouquinho, o todo depois vai ficar super bem feito. E é isso aí. Aqui ele coloca, né, os talhões, então a pessoa só vai marcar qual talhão, isso aqui é editável, né? Vocês estão vendo que é do Word. E o tamanho dos hectares do talhão. Aqui fala aplicação em, é caso se ele não for aplicar nessa quantidade de vezes, só parte dos hectares, ou até aplicou 2 vezes, então vai ser o dobro, aí ele tem que colocar quantos hectares foram aplicados. Se não, é só deixar o tamanho dos hectares do talhão mesmo. Aqui são sementes de soja, né? Ou de soja, algodão e arroz. Aí, se for em alguma dessas variedades, você coloca, se não, você coloca o X, se não, você escreve aqui em outro, né? Aqui ele já deixou marcado porque era um exemplo, vamos colocar aqui, ó, que foi, mas isso aqui vai estar impresso em papel, né? O ideal, mais barato, é mandar fazer em fábrica, na gráfica. Fica mais barato que você imprimir na sua impressora, porque eu considero papel e tinta mais caro que... Tinta, eu já fiz as contas, é mais caro do que a gasolina que a gente abastece o carro. É muito caro. Então, assim, fazer na gráfica, como eles fazem em escala, o papel é um pouco mais fino, e aí você faz... O ideal é fazer em 3 vias, tá? Porque aí fica... uma via você vai mandar para o escritório, uma via você... não, na realidade são 2 vias, a requisição são 3. Então, 2 vias da ficha de aplicação ordem de serviço, porque uma fica no bloco e uma você manda para o escritório. Se for extraviada do escritório, né, vai perder alguma sequência, ele vai no bloco e busca lá, vai estar lá
a parte, e ela tem que ser, aquelas que copia, né, de uma para outra, carbonada, ela tem que ser carbonada. Então, são as ordens de serviço, ficha de aplicação em 2 vias, e vai vir um bloquinho, geralmente cada bloco tem 50 fichas, né? E aí uma vai ser branca e a outra vai ser amarela ou verde, depende da gráfica muito. E aí quando você escreve na branca, vai tingir a verde, né, ou a amarela. E aí você vai destacar só a branca para mandar para o escritório, para entregar no escritório. A outra vai deixar no bloco. E aí você tem que lembrar de colocar alguma coisa mais durinha atrás, ou uma revistinha fininha, ou um papel cartão ali atrás, para não riscar todas as folhas na sequência, né? Então, sempre que for escrever, você coloca esse papel cartão atrás da segunda via, e aí faz as anotações, destaca a ficha branca para mandar para o escritório depois. Então, aqui, né, como se fosse para a variedade tinta 90 de algodão, aí você teria que colocar aqui qual que seria vamos colocar aqui que é uma dessecação, né, uma aplicação de inseticida, eu não sei o que é Aurora e Opa, eu não sou agrônoma, eu sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que ir lá no Google e colocar Aurora Bula, daí eu vou saber qual é a classificação. Alguns eu já decorei, mas assim, no geral muda muito o nome, porque o princípio ativo é o mesmo, tem muitos produtos genéricos. Eu, particularmente, eu não consegui decorar, não. Então, eu sempre oriento até os meninos que trabalham comigo, gente, na dúvida, vamos no Google. Dúvida, Google. Aí coloca o nome do produto, né? Tipo, opa, bula. Daí lá vai aparecer se é fertilizante, inseticida, enfim. Então, vamos colocar aqui que é uma aplicação de inseticida, pega e marca. Aí vem o nome dos produtos, né? A pessoa vai ter que escrever o nome do produto e se é litro, se é quilo. Esse daqui, ele não preenche. Isso aqui é uma regrinha para ver se houve variação da receita, porque esse meu professor, ele tem a receita de aplicação e a ficha de aplicação. Então, tem o agrônomo lá, ou a assessoria que dá a receita, e aí depois o aplicador vai pegar e vai aplicar. E o escritório vai fazer um comparativo entre a receita e a aplicação para ver se houve algum erro de aplicação. Isso é feito para isso. E aqui tem a formulazinha, ele até coloca o escritório que preenche. Então, quando vai no escritório, ela põe as informações aqui e vê se houve alguma variação. O que ele vai preencher é só o consumo, né? E aqui embaixo tem algumas observações, né? A avaliação do estágio da planta, porque conforme ele for aplicando, ele vai verificando e colocando ali. Então, chegou para o coordenador dele, ele vai dar uma olhada para ver se a planta está desenvolvendo corretamente, se tem alguma... Igual se ele detectou que tem alguma presença de praga, ele já vai fazer algum planejamento para aplicação, serve para isso. Então, assim, esse aqui é um modelo. Particularmente, eu acho ele um pouco mais burocrático, por conta dessa questão aqui, dessa variação. Na realidade da nossa fazenda lá, do meu esposo, não dá muito certo, porque quem geralmente dá as ordens é quem faz quem recolhe as ordens de serviço, né? E ele trabalha junto com a assessoria, eles verificam qual vai ser o plano de trabalho. O nosso técnico, ele que dá as ordens no dia a dia ali, e ele que recolhe as OS e faz os ajustes que tiver que ser feito e passa para a menina do escritório para ela fazer os lançamentos. Nesse caso aqui, ele não poderia recolher. O que o meu professor fala? Ele fala que quem anota a ficha, quem faz o preenchimento da ficha, não pode ser quem lança, porque senão ele vai fazer ajustes. Por exemplo, se der alguma variação aqui, ele vai fazer ajuste que você não vai perceber que houve erro de aplicação. Então, a função do processo de ter uma ficha de receita separada da ficha de aplicação para justamente, mas eu acho que justamente verificar se houve variação. Mas é mais para pessoas que estão mais distantes da fazenda, eu penso, que não vão lá sempre, aí sim precisa ter um controle maior. Aí, quem me pedir essa ficha aqui, eu vou passar todas que ele me passou, tá? Porque são umas 5 fichinhas, nada muito complexo, mas daí vai ter a sequência certinho. Você viu que é essa ficha número 3.
E se tiver qualquer dúvida, a gente orienta em como faz a aplicação. Agora, eu vou mostrar o caderno de aplicação, que é um modelinho que a gente dá para os clientes da Rural Organiza. Essa daqui é a segunda página dela. Deixa eu achar a primeira página dele aqui. Aí. Parece que todos que eu abri aqui é da segunda. Eu vou abrir aqui o arquivo, porque ele vem em forma encadernada, a gente coloca encadernado, e para cada talhão há 3 páginas, né? Então, pelo tamanho de linhas ali, deram 8 aplicações. Se caso precisar de mais aplicação naquele talhão, ele pode usar um da sequência, que o caderno ele é bem grosso. A gente faz com bastantes páginas. Os modelos. Aqui é a página 1. Eu vou compartilhar com vocês a página 1. Aqui, tá vendo? Esse daqui vocês podem mandar para uma gráfica fazer semelhante, igual eu falei, é mais barato na gráfica do que vocês imprimirem e fazerem aí, até porque esse aqui tá escaneado, não fica nem numa boa qualidade. Aí a pessoa coloca a fazenda, coloca qual que é a safra, o talhão, a área, qual que vai ser o cultivar, soja, milho, algodão, enfim, sorgo, a data do plantio, o estande da planta e a data da colheita. Isso aqui é porque ele vai preenchendo conforme for acontecendo. Esse aqui são as adubações, né? O calcário, né? O corretivo, fósforo, potássio, adubo e depois, quando encerra, qual foi a produtividade de saco por hectare. A aplicação, ele coloca os produtos, a quantidade, a dose por hectare, a dose no tanque, a vazão e a área aplicada. Tá? E aqui embaixo ele coloca a máquina, a hora inicial, a hora final. Quem preenche aqui é o aplicador mesmo, né? Aí que depois vai vir as horas trabalhadas totais, quem é o funcionário que está fazendo a aplicação, se tem algum implemento junto com a máquina e o combustível que foi abastecido. Tem 3, 4 linhas aqui, 1, 2, 3, 5 linhas, porque às vezes a operação ela dura mais de um dia. Então ele tem que anotar cada vez que ele começa e termina aquela operação, e aí às vezes tem mais de um abastecimento também durante a operação. Então ele vai anotando. Esse aqui é o modelo. Então, essa é a primeira página, a segunda página vai dando sequência das aplicações, a terceira página também são 8 aplicações. Quem quer esse modelinho, eu dou também. A gente faz em forma de encadernado. Qual que eu acho a desvantagem desse modelo? É porque fica um caderno só, é para fazendas menores. Porque se tem várias pessoas aplicando ao mesmo tempo e só tem um caderno, você faz vários cadernos. Às vezes um caderno por máquina, também dá certo. Nesse aqui não precisa ter 2 vias cada folha, porque é encadernadinho, sabe? Em espiral. Ele é fixo, aí vai ficar o caderno da safra, com todas as informações ali. E aí o que eu acho de desvantagem é que para você lançar, você tem que tirar o caderno da pessoa e levar para o escritório, ou tirar uma foto e enviar. Eu não acho muito prático nesse sentido, porque ou a pessoa deixa de trabalhar para você anotar, ou você vai esperar ela fazer todas as aplicações da safra, depois anotar tudo junto, ou ficar nessa, tira foto e envia. Mas tem muitos clientes que gostam, são para clientes menores. Isso aqui a gente dá até para dar um start, pelo menos comece, e a gente pede, no nosso caso, que a gente faz os lançamentos para os clientes lá no sistema, a gente pede para eles irem mandando foto. Alguns clientes deixam o caderno lá, daí a gente mesmo escaneia, ele passa depois, pega e leva de volta. Né? Mas é porque eles não gostam muito de trabalhar com os blocos, então eles preferem o caderno, vai de cada um, isso aí não, né, vai de perfil. Então, quem quiser esse aqui, eu vou mandar as 3 páginas para servir de parâmetro para vocês poderem mandar fazer na gráfica aí da cidade de vocês. E a terceira opção, que é a que eu mais gosto, deixa eu achar ela aqui nessas várias páginas abertas aqui. Eu ainda vou mostrar para vocês os modelinhos de outras, de requisição, tá? Para vocês entenderem para que serve uma requisição. A ordem de serviço eu já fui falando e nem expliquei, mas é para anotar todas as atividades que acontecem na
na fazenda, né? Eu acho que deu para entender, por mais que eu não expliquei, é porque eu considero que quem está assistindo o vídeo já entende, né? Aqui achei. Deixa eu só compartilhar agora com vocês. Essa daqui é a que a gente usa na fazenda. É bem semelhante ao caderno, só que ela eu mando fazer ela na gráfica em blocos, né? Eu não, acho que aqui não tem alguns aqui de um cliente que é semelhante. Aí ela fica assim, ó. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Esse aqui é de um cliente. Nossa. Ah, esse fundo não vai deixar. Assim, ó. Aí ela fica assim, chega no escritório a folhinha, né? E aí a gente lança. Eu acho melhor. Daí esse aqui a gente faz em 2 vias, como eu falei. Daí aqui vem a logo da fazenda, né? E a escrita aqui. A numeração vem aqui, né? Aí que você vai escrever essas coisas em branco, é a logo e as informações da fazenda, o nome da fazenda, telefone, essas coisas vêm aqui nesse campo maior. Aí embaixo da ordem de serviço vem a numeração, que é sequencial, e aí o resto preenche à mão mesmo, né? E ela é carbonada, então geralmente a gente deixa uma ordem de serviço, o nosso gerente de campo, ele dá as ordens, preenche quais são os produtos, a dose, né, e a quantidade, qual que é a área, e coloca as observações, por exemplo, o rumo do plantio, a quantidade de cauda, ele coloca tudo aí. Descreve o serviço, coloca a vazão, né, que tem a vazão, qual que é o talhão, todas as observações ele põe aqui. Aí ele dá o bloco para o funcionário, para o aplicador, e aí ele vai, né? Ou seja, um serviço de roçagem, ele vai colocar roçar o pasto 4. Daí, aí ele coloca lá, aplicar, não sei o que, cuidar com talhão lateral, ir até tal ponto, sabe? Essas observações, tudo ele coloca aqui. Ele coloca e ele dá essa fichinha, o bloco para o funcionário e o funcionário vai. Então, assim, a gente tem vários blocos e vão trabalhando em vários simultâneos por conta de dar agilidade e operacionalização. Daí, todos os dias, no final do dia, ou quando terminar a operação, como eu disse, às vezes a operação demora mais de um dia, o funcionário, ele pega a parte branca e devolve devolve o bloco, na realidade, ele devolve o bloco para o nosso gerente de produção, que vai fazer, vai verificar se foi anotado tudo, se não foi, ele pede as informações que estão faltando, complementa e passa para a nossa gerente de logística, que é responsável pelo lançamento. E ela lança no nosso sistema para a gente ter todo um controle das operações. Eu vou mostrar como que é feito o lançamento aqui para vocês verem. Então, ele coloca aqui os insumos, e aqui é o mesmo detalhe, né? A máquina, a hora inicial e final, se tem algum implemento, as horas trabalhadas e alguma observação. E quem é o operador, quem foi o responsável pela ordem. Se tiver tudo preenchidinho aqui com uma letra legal, com cuidado, isso aqui é só conversar. E não vão achando que isso aqui vai funcionando da primeira, não. Vão vir várias que vocês entendem e falam, olha, gente, não é possível, e tem que ter muita essa empatia na hora de conversar com eles. Entender, vamos facilitar o trabalho da nossa companheira, do nosso companheiro. Isso aqui é importante para o andamento e futuro da nossa fazenda. E as pessoas vão adaptando, tá? Isso aqui é costume. Eu vou mostrar o nosso sistema aqui, onde que a gente lança isso aqui. É um sistema teste, tá? Assim, pegou um banco de dados aleatório, ele não leva muito em consideração as quantidades que estão lá, nem nada não, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Então, no nosso sistema, a gente vem aqui, pega em atividade e vai lançar tudo que está na ordem de serviço aqui. Vamos colocar que é do milho, né, 20. Aqui deve ter mais alguma coisa do ano passado. Tá vendo? A gente lança aqui, ó. Esse aqui foi uma OS de colheita de milho no talhão 11. Quem delegou foi o Robson Augusto. Iniciou no dia 16, terminou no dia 18. Né? Aqui ele já faz a soma total, porque o nosso sistema ele trabalha assim, a gente dá a entrada no estoque e aqui é a saída do estoque, né? Então, quando chega o pedido, eu lanço, quando vem a nota fiscal, a gente dá
faz a entrega da nota, aí o produto entra no estoque da fazenda. Na hora que vai fazer a aplicação, ele está lá, só selecionar o produto e lançar. E a gente sempre põe as observações aqui, né? Nesse caso não tinha nenhuma, só essa, mas aqui já tinha, ó, aplicação aérea, e assim vai. E aí eu quero saber um relatório, olha que legal. Isso aqui eu uso para fazer o fechamento do custo da produção, tá? Para saber a rentabilidade, lucratividade, tudo eu utilizo essa aqui, porque aqui são a grande parte dos custos variáveis. Daí eu pego e acrescento os demais. Só que aqui eu consigo saber exatamente o custo por hectare. Então é muito interessante. Resumo detalhado da safra. Vamos pegar aqui. Pegar milho, né? Que deve ter mais lançamentos, porque isso aqui tem um tempinho que a gente pegou. Não vou selecionar nada, deve sair tudo. Aqui, ó, ele gerou, tá vendo? Aí aqui a gente sabe todo o resuminho. Aí vai sair em cada operação aqui. Aqui, ó, carregar, amontoar milho. Também quem delegou foi o Robson. Do jeito que começou, do jeito que terminou. O que que gastou? Óleo diesel, a quantidade. Tudo vai aparecendo. Qual foi a máquina, as horas trabalhadas. Entendeu? Aí vai aparecendo, ó, os produtos. E nisso a gente faz N relatórios, assim. Aí você consegue pegar quanto que você gastou de defensivos naquela safra. Entendeu a importância da ordem de serviço? Ela é importantíssima. Então, assim, você conseguir pegar esses dados de forma eficiente lá no campo e conseguir colocar em algum sistema. O primeiro passo que eu dou, porque eu desenvolvi 8 passos de uma boa gestão rural. Tem a sequência de podcasts, nós já estamos chegando no último. Assim, passos básicos, né? Claro que existem outras coisas por trás, você vai cada vez completando mais, tornando um processo mais complexo. Mas o básico, para você conseguir ter uma produção sustentável, seja pecuária, seja agricultura, são esses 8 que eu desenvolvi. Que eu desenvolvi, não, que eu elenquei, né? Porque isso aí é uma coisa que todo mundo sabe, eu só resumi para ficar fácil da gente executar. O primeiro é um sistema um sistema de gestão de dados. Por mais que as planilhas sejam excelentes, eu uso demais planilhas, você tem que ter um sistema, porque é mais seguro, seus dados estão ali. Uma planilha, você deletou uma linha, já era, salvou ali, você nem lembra mais. O sistema, ele geralmente é auditável, qualquer alteração, ele vai bloqueando, tem algumas coisas de segurança, não deixa você ir fazendo coisas aleatórias. Então, assim, o sistema tem N vantagens, você consegue gerar vários relatórios. Olha, só no nosso Amenda Zóia, é só a quantidade de relatório que ele consegue. Né? Lista de insumos geral, por safra, ó, talhão geral, vamos ver esse daqui. Vou colocar sempre do milho, porque é onde está mais completinho, os lançamentos. Ele pega a lista de insumos que você usou, olha aqui, ó, ele vai pegando por talhão. Aí você consegue ver o que você está usando. Se um talhão não deu muita rentabilidade, você vai olhar o que você aplicou lá. Às vezes você fez teste com algum produto, ele não deu certo. Então, tudo isso você consegue. Na planilha, você não vai conseguir fazer esses cruzamentos de dados. Dá maior trabalho. Então, assim, usem planilhas de apoio. Olha aqui, ó. Para você fazer cotação para a safra seguinte, você pega isso aqui, ó. Eu usei isso aqui. Se você for manter os mesmos produtos, se você, né, se for legal, mesmo se for trocar algum outro, você tem comparação entre um produto e outro. E aqui você tem a quantidade que você utilizou na sua safra e o valor que você pagou. Então, você consegue ir atrás dos seus fornecedores e negociar para ter parâmetros de preço. Então, assim, olha quanto relatório a gente consegue só lançando essas ordens de serviço. Então, e você inserir essas informações em um sistema legal, que seja completo, que cuide da sua fazenda, não precisa ser muito difícil. Olha quanto que é fácil aqui. Vamos abrir aqui. Gerenciar a atividade da safra. Eu vou em novo. É praticamente bem parecido. Aí você vai preenchendo, né? E aqui eu vou colocar, vamos pôr que é primeiro inseticida, no talhão 1, quem delegou, né? Aí você põe as observações que você quer. O ideal é colocar o número da ordem de serviço numa eventual conferência. É importantíssimo você ter identificado a data início, data fim. Os insumos já estão aqui, vamos colocar. Ver se aqui tem. Eu nem.
Eu tenho aqui, tem flex, por exemplo, vamos pôr que é 15 litros de flex, eu já vou acabar com o meu estoque. Aí você põe a área aplicada, data fim, data início. E assim, eu sempre falo, se existe o campo, preencha, tá? Salvo assim, a observação que geralmente é para você pôr algum item, né? Eu só peço para preencher a observação aqui em cima, a questão da OS. A máquina, aí o diesel é colocado aqui, o diesel já fica incluído na máquina, as máquinas já estão cadastradas, então é muito simples fazer o cadastro, né? Esses outros custos aqui é, por exemplo, prestação de serviço que não gera estoque, aí você coloca aqui, igual da aviação agrícola, que além dos custos dos insumos, tem o custo da prestação de serviço, você inclui aqui que fica o valor total da atividade. Então, isso aqui é muito importante. Eu vou mostrar para vocês também, além das ordens de serviço, o que a gente utiliza lá. Eu não uso muito documento. Como eu falei, tem aqueles que utilizam vários documentos para a mesma operação, que, por exemplo, a ficha de a receita, a ficha de aplicação, às vezes a ficha de abastecimento, vai usando várias. Eu pego e resumo tudo numa só, porque eu acho que tem mais chance de extraviar quando é muito documento. Essa é a minha visão. Mas cada um é cada um, você tem que ver seu perfil, não existe certo ou errado, existe aquilo que tem que dar certo para você. Eu vou mostrar para vocês também o caderninho de aplicação de abastecimento, olha. Esse aqui é também a Rural Organiza fornece para os clientes, para você deixar um caderninho ali do lado da bomba de abastecimento. Para quê? Porque, às vezes, o diesel ele é utilizado para atividades ali na sede, para abastecimento dos veículos, e não para as máquinas que estão na operação. Aquele diesel lá da ordem de serviço são das operações agrícolas. Então, você tem que deixar ali para o pessoal anotar e você lançar depois no consumo de cada veículo. É importante isso aqui, até para evitar extravio de diesel, porque quando a pessoa vê que você tem um pouquinho mais de controle, ela vai ficando respeita mais o seu patrimônio. E o diesel é um custo muito alto que a gente tem na fazenda, né? Então, assim, é uma coisa simples, é só você deixar o caderninho lá, ou você pode preencher. Na nossa fazenda, a gente nem tem caderno para isso aqui, a gente imprime, esse a gente imprime porque não é um fluxo tão grande, imprime numa folha A4 e deixa lá naquelas pranchas, e todo mundo que vai lá abastece. Aí, quando a gente põe na melosa, a gente coloca lá que foi na melosa, esse abastecimento da melosa não é lançado, porque vai ser lançado através das OS, mas a gente dá a saída aqui no caderno, fica registrado quem que fez o abastecimento da melosa, a quantidade que foi, para a gente ter um controle mais ou menos. E, olha, você viu, só que você colocar o motivo, para onde que foi, qual foi o insumo, no caso aqui é diesel, a quantidade, a data, e quem abasteceu, não tem segredo nenhum. Aqui ele é numeradinho, né? Vem o nome da fazenda, não é numerado esse aqui, ele vem em nome da fazenda. Esse aqui também é um caderninho que a gente faz metade da folha, a gente manda fazer na gráfica e põe em espiral. Então, esse aqui é o que a Rural Organiza fornece para os clientes. O que eu uso na minha fazenda, a gente imprime mesmo, é um outro modelinho que é impresso, que até foram os funcionários que fizeram. Esse modelo eu mantive porque ele é funcional, ele funciona. A gente só alongou um pouquinho as linhas. Podem fazer no Excel, uma coisa simples, só cuidem depois para ir repondo, né? A gente troca, sempre que a folha está enchendo, mais uma vez por semana a gente troca a folha lá, e aí a nossa funcionária lança no sistema e já em outro lugar, né? Só vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem. Daí ele vem aqui em despesa de máquinas e veículos, aí ela lança aqui, né? Vou colocar 19,20, que deve ter mais coisas para vocês. Aqui a gente lança tudo, né? As manutenções, os combustíveis. Parece que é muito. Quando eu mostro isso para alguém, a pessoa fala, meu Deus, eu estou longe de chegar nisso, mas é um passo de cada vez. Comecem, igual o Marcelo Goulart falou na aula, que eu comentei o nome do professor lá no início, comecem com a caneta e um papel. E aí vocês vão melhorando os processos devagarinho. Isso aqui foram uns 3 anos até a gente conseguir modelar tudo. Não foi assim, e foi com muito empenho e dedicação, tá, gente? Não é de uma hora para outra, não.
Então, assim, vamos colocar um aqui, ó, combustível de diesel da Toyota, por exemplo. Ela não é alguma coisa que está lá na lavoura. Então, a gente coloca aqui, a gente separa por mês. Nesse aqui, acho que não tem nem nada lançado aqui, tá zerado? Não tem. Ah, tá. É porque esse aqui não tá no estoque. É abastecimento feito na cidade, tá vendo? Alto Poço Sapezal. Aí a gente lança aqui para saber o custo. Esse eu não dou entrada em estoque porque esse diesel não foi para fazenda, mas é um custo do veículo, daí a gente lança aqui. Se tivesse abastecido lá na fazenda, vamos ver se esse aqui. Tanque, diesel, Toyota. Vamos ver, esse aqui eu acho que ela abastece na fazenda. Aqui, ó. Daí ele coloca até o nome do funcionário aqui, que fez o abastecimento, que ele vai estar lá na fichinha e ela lança tudo aqui, né? Vai lançando o dia, a quantidade. Daí esses valores aqui, eles são do valor da nota fiscal que eu dei entrada, né? Quem é o fornecedor, e aqui aparece até o número da nota, né? Então, se eu quero saber o que aconteceu, eu venho aqui e tiro um relatório. E assim, é muito interessante como que as coisas vão funcionando devagarinho. E eu vou mostrar para vocês no final também, além das requisições, a questão de como você começa implantando isso na fazenda. Como que você faz para o funcionário entender o processo como um todo. Bem interessante, uma coisa bem simples. Mas antes eu queria pedir mesmo que vocês curtissem o vídeo se estiverem gostando, se inscreve no nosso canal para não perder nada, que isso aí nos dá ânimo para continuar nesse processo aí de compartilhar essas informações. Eu vou mostrar agora então a requisição, que vocês devem estar ansiosos já. Eu tenho que abrir ela aqui. Aí, agora vem. Aqui, ó. Essa requisição, ela diferente, ela não serve tanto para integrar o campo com a cidade, mas eu resolvi mostrar porque na nossa fazenda a gente usa ordem de serviço e requisição, tá? São os dois documentos que a gente utiliza, fora esse controle de abastecimento que fica na bomba de combustível. A gente não utiliza outro, não. Então, assim, a gente consegue ter todas as informações da nossa fazenda com dois documentos. Aqui a gente coloca, você viu que tem a entrada e saída? Então, quando o produto entra na fazenda e não tem nota fiscal, às vezes é o empréstimo do vizinho, qual outra situação? Às vezes é uma troca de produto e a pessoa está devolvendo aquele produto, né? Você havia emprestado e agora ela está devolvendo. Não vai vir com nota fiscal, mas eu tenho que registrar isso em algum lugar. A gente usa a requisição. Então, ele vai lá, assinala a entrada, a data, o nome de quem trouxe e descreve aqui o que é, né? E põe o valor se for o caso, né? Quando é troca, eu dou entrada no meu estoque por meio da requisição, quando a pessoa devolve, e eu coloco o preço do produto que eu emprestei para ele, né? Vamos supor que ele veio aqui e pegou um saco de cimento que tinha aqui. O saco era, vamos colocar R$35 o saco. Quando ele me devolve, eu dou entrada com R$35 também, tá? Eu faço assim. Agora, vamos dizer que é o contrário, ele tá vindo pegar emprestado. Então, eu vou pôr em saída, coloco quem é a pessoa que está pegando, aí eu coloco empréstimo de 35 sacos de cimento, e aí eu dou a saída desse estoque no meu sistema, falando que foi para fulano, e ele vai devolver. Isso aqui eu coloco numa pasta de pendências de produtos emprestados. Eu tenho lá pendências de empréstimos, né? Mais ou menos esse é o nome que eu dei. Cada um dá um nome. Então, assim, sempre eu dou uma revisada lá para ver se tem alguma coisa que a gente tem que cobrar. Ó, fulano, você lembrou que você pegou? Tem que devolver. Ou quando ele devolve, eu já vou lá, coloco devolvido junto às duas requisições, a de saída, de entrada e arquivo, né? Então, assim, tá vendo? A gente consegue ter um controle maior das coisas da fazenda só com simples documentos, né? Não é nada difícil. E a requisição a gente utiliza também porque alguns dos nossos gerentes, especificamente 2 deles, eles também podem comprar, além do meu esposo não usa requisição, porque ele já está com o cartão da fazenda, né? Ele já vai lá, paga, ou ele pega o boleto, ele já tem as autorizações. Agora, os gerentes, a gente autoriza eles nos fornecedores, e aí, quando eles vão, eles têm que ir com a requisição deles, colocam o nome do fornecedor, o que foi o produto e o valor.
E se ele já sai com a nota fiscal, ele até anexa na nota e nos entrega. Então, a requisição a gente faz em 3 vias. Por quê? Uma via fica com a pessoa, né? Ou quem entregou a mercadoria para a fazenda, ou quem levou a mercadoria da fazenda, ou para o fornecedor quando eles estão comprando. Uma ele manda para o escritório e a outra fica no bloco, porque se extraviar, a gente vai no bloco e vê o que aconteceu. Então, elas são 3 vias carbonadas, tem que ter aquele mesmo cuidado de colocar algum cartãozinho, assim, um papel cartão ali, um papel durinho, uma revistinha, preenche, e aí uma via você entrega para o fornecedor, para quem está devolvendo a mercadoria ou levando, como eu disse, a outra via você vai encaminhar para o escritório e a outra fica no bloco. A que vai para o escritório, o que o escritório tem que fazer? Verificar agora qual que é a situação daquela requisição. Se ela é uma devolução, ela vai pegar que foi a saída, juntar e arquivar, como eu já falei. Se ela é um empréstimo, ela vai colocar na pastinha de empréstimos pendentes, né? Vai dar saída no estoque e coloca lá lançado e aguardando ali para regularizar a situação. Se ela é uma compra, ela vai... Tem fornecedores que é fechado mensal, tem outros que não. Se for aqueles fornecedores que a gente faz o fechamento mensal, aí ela coloca na pastinha aguardando nota fiscal, aguarda chegar no início do mês que vem, junta todas as requisições, confere com o relatório do fornecedor e autoriza a emissão da nota. Se são fornecedores que não fazem esse fechamento, aí ela já vai lá e já cobra a nota fiscal, o boleto ou a conta para fazer o pagamento. Então, se você tem mais controle, porque se a gente não faz isso, vai aparecendo compras, assim, aparecendo compra, você não sabe quem comprou, se realmente isso aí foi para a fazenda, e acaba perdendo o controle financeiro. Você não consegue fazer um planejamento. Então, a requisição é importantíssima, junto com a ordem de serviço, para você conhecer as operações da sua fazenda, a requisição é importantíssima. E, Adriana, como que eu consigo implementar isso na minha fazenda? Colocando uma regrinha bem básica, eu vou mostrar para vocês aqui. Como que a gente faz? Eu nem mostrei isso aqui para os meus funcionários, mas a gente já fez reunião e tudo, e é assim que funciona. Mas você pode colocar isso aí no muralzinho lá, reúne todo mundo. O interessante é reunir com os seus gerentes, as pessoas que são seus líderes, conversar para trocar uma ideia, você apresenta os modelos que vocês estão querendo implementar, coloquem as regras entre vocês, formaliza. Essa daqui é um exemplo dela, normas e procedimentos de compras e recebimento de mercadorias. Essa é a nossa lá. Documentos necessários para controles, nota fiscal de entrada ou requisição de entrada, certo? Igual eu falei, quando não tem nota, eu faço a requisição. Nota de saída, ordem de serviço ou requisição de saída. Então, é só isso que a gente trabalha. Olha que legal. Não tem que ficar complicando muito. E quais são as normas e procedimentos? As compras de mercadoria, toda compra de mercadoria deve ser feita mediante autorização. Bloco de requisição de compra e obrigatoriamente deve ser codificado onde o gasto está sendo efetuado. Eu esqueci de avisar. Quando eles preenchem a requisição, eles já falam para onde vai ser aplicado aquele material. Por exemplo, eles vão comprar cano para fazer uma rede de abastecimento lá para a sede. Ele vai colocar canos para a rede de abastecimento da sede. Então, eu sei que é para uma benfeitoria, eu abro a benfeitoria lá, né, dou a entrada do cano no meu estoque e já dou a baixa lá naquela benfeitoria lá para eu controlar os gastos que foram naquilo ali. Viu que interessante? Aí aqui tem um exemplo, mão de obra, né? Vamos supor que é uma requisição de um serviço, solda, sede. Então, foi uma solda lá para a sede. Outro exemplo, adubo 08-2020, esse aqui é para as ordens de serviço. Isso é uma compra, né, de adubo para o estoque. O glifosato, milho direto, talhão 5, isso aqui é para ordem de serviço. Peça, motor, trator, NH, né, New Holland 6610, patrimônio 8. A gente sempre orienta a fazer uma relação de máquina simples no Excel, você relaciona tudo, coloca nome, chassi, o número de série, né, nome, marca, modelo, chassi, número de série, o ano. Eu coloco outras informações para controle interno, se nós, mas essas são as básicas. E aí, o número sequencial, tá?
para vocês, porque às vezes tem 2 tratores NH660. Aí a gente começa aqueles monte de apelido, né? Mas o ideal é você colocar uma numeração para todo mundo saber qual que é o trator. Recebimento dos insumos. Quando recebe o insumo, o que a pessoa tem que fazer na fazenda? Quando o produto chegar na fazenda, será conferida a quantidade e os dados da nota fiscal pelo responsável no escritório da balança, isso é no nosso caso lá. Qualquer divergência será comunicada imediatamente ao escritório central em Sapezal. Hoje nosso escritório é até em Campos de Júlio, não é nem mais Sapezal, que nós transferimos para lá. Mas, entendeu? Olha, não chegou o produto à quantidade, dá uma olhada com o fornecedor lá, não é isso que eu pedi, a gente vai e a gente resolve a situação, ok? Junto com a pessoa responsável pelo recebimento da mercadoria na fazenda. Então, tudo que chega lá tem que conferir, qualquer divergência tem que comunicar ao escritório. Coisas básicas, simples, mas tem que ser falado e tem que ser orientado, senão ninguém faz. Efetuar a pesagem do caminhão da entrada e na saída após a descarga, para saber a tara e juntando o canhoto da balança no respectiva nota fiscal. Então, tudo que é por quilo, né, tonelada, que é coisa que é por peso e não unidade, a conferência é pela pesagem, e não contando, obviamente, né? Ou então a requisição de compra, né, que se não tem a devolução de mercadoria do vizinho, não vai ter nota, por exemplo. Devendo esses documentos serem encaminhados para o escritório central. Então, tudo aconteceu lá, ela tem que mandar para a cidade. E se for sair insumo da fazenda, como que é feito? Então, para entrar, ou vai entrar por nota fiscal ou requisição, isso aí. E para sair, o gerente de produção emitirá a ordem de serviço. Aqui a gente colocou o gerente de produção no nosso caso, mas se no seu caso for outro cargo, você coloca, ou pode pôr até o nome de quem é o responsável, constando o produto a ser aplicado, o talhão, a vazão e outras informações necessárias, e entregará ao funcionário que fará a aplicação do produto. Os aplicadores de insumos terão que preencher a ordem de serviço com as informações solicitadas na ficha e que não foram preenchidos pelo gerente de produção, como horas, máquinas, início e fim do serviço, etc., e entregá-las ao final do serviço para o chefe de almoxarifado, que hoje, na realidade, quem é responsável pelo lançamento, que hoje, no nosso caso, é gerente de produção. Então, você tem que colocar quem são os responsáveis. E o chefe de almoxarifado fará o lançamento das ordens de serviço, obedecendo corretamente os dados, separando os lançamentos por ano agrícola, safra, talhão, atividades, como eu mostrei no nosso sistema, dando baixa nos produtos utilizados, conforme consta da ordem de serviço. Certo? Então, os insumos da fazenda, ele vai sair só por ordem de serviço. Se não, vai ser por requisição, se for algum empréstimo, mas depois ele volta. A saída definitiva vai ser por ordem de serviço. Viu? Assim, é uma coisa bem simples. Isso aqui também é editável. Sempre a gente vai modificando, melhorando, tá? Até conforme eu fui lendo aqui, eu fui vendo algumas coisas que já estão diferentes, que a gente tem que atualizar. Mas é assim mesmo. A gente tem que começar, fazer e vamos melhorando devagarinho. A gente nunca vai conseguir ser 100% de primeiro. Na realidade, a gente vai estar sempre aprimorando. E era isso, gente. Espero que gostem. Se tiverem tido alguma dúvida, às vezes a gente não tem tanta didática para passar, mas eu tento passar de uma forma mais prática, mostrando como se faz, mostrando para que se faz e como vocês podem aplicar aí na fazenda de vocês. E a gente está aqui para compartilhar. Nosso e-mail é ruralorganiza@gmail.com. Pode estar nos mandando qualquer dúvida por lá também, tá? Beijo!